conosco e acompanha a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que veio para contar tudo nesta quarta-feira aqui no Rede Verdade. Tá no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade aqui pela sua TV Arapuã. Daqui a pouquinho, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba vai estar sentado comigo aqui, revelando tudo no Poder Legislativo e na política aqui do nosso estado. Mas para a gente começar, a nossa Paraíba recebendo hoje em Campina Grande a visita da ministra Luciana Santos, ela que é a ministra da Ciência e Tecnologia, está aqui cumprindo uma agenda no estado da Paraíba, em Campina Grande, está lá assinando investimentos para ampliação do Parque Tecnológico de Campina Grande, presença aí do vice-governador Lucas Ribeiro, da senadora Daniela Ribeiro, que veio com a ministra. Nossa equipe estava lá, pegou aí uma entrevista exclusiva com a ministra Luciana Santos. Na verdade, eu acabei de vir com a senadora e o deputado Inácio de uma visita ao governador, onde nós anunciamos um pacote de investimentos só do Ministério da Ciência e Tecnologia para a Paraíba, que envolve desde a Infovia, passando por iniciativas que nós vamos tomar com o ISA, e em particular do Parque Tecnológico, que a senadora Daniela é autora de uma emenda de quase 8 milhões e nós do Fundo através do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério, aportamos 13 milhões. Então, essa junção, essa cooperação viabiliza um equipamento que é estratégico, fundamental, porque ele, para além de fazer a produção científica ganhar um outro patamar e elevado patamar, esse equipamento vai ter um impacto em todo o Nordeste. O entendimento que nós temos é que há uma recuperação disso que é fundamental. O Brasil voltou e a ciência voltou. Nós tivemos um apagão em várias políticas públicas e na ciência e tecnologia em particular, porque afinal nós tínhamos um negacionista presidindo o país. Essa página nós estamos virando, por isso que o presidente Lula decidiu recompor integralmente o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que graças ao Congresso Nacional, ao papel dos senadores, dos deputados federais, a gente conseguiu recuperar de maneira célere. Já no segundo trimestre nós já tínhamos a recomposição dos 10 bilhões de reais, que possibilitou esses investimentos e o fomento da ciência e tecnologia no Brasil. Então, a gente reajustou bolsas de pesquisa, que há 10 anos não estavam reajustadas, são 258 mil bolsas, juntando CAPES e CNPq. Nós estamos garantindo a execução do fundo, que na medida que foi a 10 bilhões de reais, praticamente nós chegamos em mais de 8 bilhões, tanto para a parte de retorno, aquele que é reembolsável, como aquele que é não reembolsável. Vou aproveitar que a senadora está aqui do seu lado, que essa emenda do Parque Tecnológico é dela e ela vem comprando essa briga há tempos. Senadora, é Campina reassumindo o seu papel de protagonismo nessa área, a senhora avalia assim? Então, antes de tudo, dizer da nossa alegria de receber a ministra Luciana Santos e sua equipe, extremamente competente, assim como ela, de estar à frente e ser uma nordestina. A gente brinca com Paraíba, Pernambuco, mas é uma disputa boa, que faz crescimento quando a gente tem a oportunidade de sempre estar competindo, no sentido de a gente poder sempre dar o melhor em nossos estados e particularmente a gente falando aqui de Campina Grande, do Parque Tecnológico de Campina Grande, que desde quando, e aí sim, todo esse processo, ministra, a gente teve a alegria de primeiro acreditar, como fui vereadora, votei a favor da criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia naquela época, mesmo estando num papel de oposição, mas tinha convicção por discussão com a universidade e da importância, inclusive trocando com Recife a experiência, com Pernambuco, a experiência do que significava a importância de uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Trouxemos o pessoal de Pernambuco para discutir aqui conosco também na universidade. E a partir daí nós compreendemos e passamos a ter essa compreensão de que Campina teria que voltar a esse patamar. Ok, olha, extremamente importante aí o potencial tecnológico da Paraíba como um todo, especialmente de Campina Grande, toda atitude, todo passo tomado nessa direção faz bem aí o nosso desenvolvimento.
Bom, quem já está comigo aqui, do meu lado, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino. Presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença numa quarta-feira aqui, começando o mês de novembro do Rede Verdade. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os seus ouvintes e telespectadores. É um prazer estar dialogando com você e com todos os seus telespectadores. Estamos falando para toda a Paraíba pela TV Arapuã e para o mundo todo pelo YouTube. Um abraço a você que está pelo YouTube aí ligado nas notícias aqui da programação da sua TV Arapuã, tá? Presidente, são vários temas, vários assuntos aí da política. Sei que não tem freio na língua quando faz a análise e leitura política, mas eu quero debater um pouco de assembleia dos debates que estão sendo travados lá na Casa de Deputados Pessoa. O primeiro deles é sobre um pedido de CPI do deputado Valber Virgulino em relação ao Hospital Padre Zé, a esse escândalo todo, essa investigação toda sobre o Padre Zé. Como presidente da casa, você considera que é importante esse momento que a Assembleia se acosta a essas investigações com a CPI do Padre Zé? Pois é, o pedido de CPI do deputado Valber está tramitando na casa e vai tramitar de acordo com o nosso regimento. E lá na frente nós iremos decidir, enquanto presidente, enquanto mesa diretora, sobre se existe um fato determinante para se instalar uma CPI na casa, haja vista que essa fiscalização já está sendo feita nesse momento pelo Ministério Público, pela Justiça Estadual. Isso será decidido no momento oportuno. Tem espaço para a CPI, às vezes tem um engarrafamento de CPI que nem cabe mais. Nesse caso tem espaço. Espaço tem, mas precisa alguns critérios regimentais. Por exemplo, 12 assinaturas. Eu não sei se o pedido dele consta as 12 assinaturas. Se não tiver as 12, já fica de fora o pedido de CPI, já fica prejudicado. Tem também a questão do conceito da CPI, o que nós chamamos de fato determinante. Existe um fato determinante, existe uma necessidade, existe realmente uma necessidade para que essa CPI seja instalada. O fato dessa matéria estar sendo apurada pelo Ministério Público, pela Justiça Estadual, já é suficiente. Então isso aí tem que ser analisado, debatido, conceituado para que a gente possa chegar a um veredicto. Tem emenda de deputados, o senhor conhece a obra do Padre Zé, presidente? O senhor conhece ali, já viu, e tem emenda de deputado estadual e do Poder Legislativo da Assembleia para o Hospital Padre Zé? O ano passado teve, o ano passado eu não coloquei, mas esse ano eu vou colocar. Você vai colocar? Eu vou colocar. Por quê? Porque nós precisamos acabar com essa cultura nociva nesse país, e ao invés de punir culpados, punem a instituição. O Padre Zé faz um excelente trabalho, salvando vidas na Paraíba, uma saúde pública que realmente contribui muito com a saúde pública paraibana. E a instituição precisa ser preservada. Eu nunca coloquei um centavo para o Padre Zé, mas esse ano eu vou colocar e vou pedir aos colegas deputados para colocarem também. Porque a instituição precisa ser preservada. Quem tem que ser punido é quem for os responsáveis. Essa cultura. Separar, criminalizar os responsáveis do projeto. Da instituição. Essa cultura de criminalizar a instituição começou com aqueles hoje senador e o ex-juiz Moro, né, que fez um desserviço enorme para a nação brasileira. O que é que ele fez? Ele acabou com construtoras grandiosíssimas no país. Atacava as empresas. Acabou com a Odebrecht, com a UTC, com a Mendes Júnior. Essas empresas geravam no Brasil quase 500 mil empregos no Brasil e fora do Brasil. A Odebrecht disputava mercado com construtoras internacionais nos Estados Unidos, na Espanha, no Reino Unido. E o Moro quebrou essas empresas. Que punisse os culpados, mas preservasse as empresas. Mesma coisa é Padre Zé, que se puna os culpados, mas preserva a instituição Padre Zé, que tem larga folha de serviço prestada à Paraíba, principalmente aos filhos do povo paraibano, porque ele atende exclusivamente o SUS paraibano. E o senhor está fazendo esse chamamento lá na Assembleia, como presidente da Assembleia e para os deputados também. E estou fazendo a você também, empresário. Vamos salvar a instituição. O Padre Zé tem um trabalho, é uma instituição que merece ser preservada, o culpado que paga por suas culpas. Mas nós não podemos acabar com o Padre Zé que presta larga folha de serviço prestado aos filhos do povo da Paraíba. Tá aí. Presidente, sobre a CPI, o Padre Zé só está dizendo, olha, precisa de um terço, né? Precisa das 12 assinaturas para ser instalada. Mas quem já conseguiu, me parece, que a quantidade certa de assinaturas para fazer tramitar, e não uma CPI, mas uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é o deputado estadual Evásio Bezerra, que está defendendo uma PEC que se torne
inócuo, desnecessária a realização do tal plebiscito para mudar ou não o nome da capital de João Pessoa, da cidade de João Pessoa. E aí, presidente, qual a sua opinião em relação a essa PEC? O senhor já tem uma posição firmada em relação a isso? Olha, a PEC está tramitando, vai ser criada uma comissão especial para analisar a matéria, como toda PEC requer uma comissão especial. Qual é a minha posição enquanto cidadão, enquanto deputado estadual? Eu até concordo em tese, de uma forma assim muito superficial, que o nome de João Pessoa para um indivíduo físico que teve seus atropelos lá na época da República Velha é muita homenagem para uma cidade tão grande como João Pessoa. Mas por outro lado, a gente precisa entender o seguinte: na hora que se decidir, convenhamos, decidir mudar o nome, qual vai ser o nome? Vai surgir no mínimo 400 sugestões de nome. Não vai chegar a um consenso nunca. Então eu acho melhor deixar do jeito que está, João Pessoa, e vamos cuidar de problemas mais urgentes, mais necessários da Paraíba e dos paraibanos e das paraibanas também. Nesse sentido, qual é a tramitação da PEC aí nesse sentido? Vai ser criada uma comissão especial, a comissão especial vai analisar a propositura da PEC, a legalidade, a constitucionalidade, o amparo regimental, o amparo constitucional para a gente chegar à votação. Tá. Haverá uma abertura de debate público, de audiência pública? Pode ter também. Podemos ter audiência pública, podemos ter sessão especial sobre o tema. Isso aí vai depender muito do relator da comissão especial. Tá. Bom, saindo diretamente do debate da produção legislativa lá na Assembleia, a Paraíba ficou sentindo falta, de certa forma, de um debate mais claro sobre os recursos liberados do governo Lula para o estado da Paraíba. Você fez um pronunciamento, né, um discurso no lançamento do PAC do governo Lula aqui em João Pessoa, na Paraíba, um discurso em que você chamou um tanto quanto de o Sul e Sudeste devem ao Nordeste um olhar mais atento. Como é que você está acompanhando isso, presidente? Qual é o papel da Assembleia Legislativa de provocar a classe política para fazer esse debate mais claro? Pois minha fala lá no evento do PAC foi no sentido que a nação brasileira, durante a República, nós elegemos 39 presidentes, dos quais 32 foram do Sul e do Sudeste. E esses presidentes, quando eleitos, eles investiram maciçamente os recursos da União nos seus estados e nos seus municípios. Apenas 6 presidentes foram do Nordeste. 6. Então, os demais foram do Sul e do Sudeste. Então, se criou uma desigualdade regional muito grande, porque os investimentos da nação foram prioritariamente investidos no Sul e no Sudeste. As melhores empresas do Brasil estão no Sul e no Sudeste, subsidiada com recursos da União, com isenções fiscais. As melhores universidades públicas estão no Sul e no Sudeste. Os melhores cursos técnicos estão no Sul e no Sudeste. As melhores estradas estão no Sul e no Sudeste. Quase todos os municípios do Sul e do Sudeste têm 90% de esgotamento sanitário e abastecimento d'água. A média do Nordeste é em torno de 30%, 40%. Tudo isso com recursos públicos. Então, o Sul e o Sudeste sempre foram beneficiados em demasia com recursos da União. Criou-se, né, na República, uma lógica de desenvolvimento que priorizou os estados do Sul e do Sudeste em detrimento aos estados do Nordeste. Muitas pessoas esquecem de fazer essa análise sobre um tema que eu considero que é para mostrar toda a injustiça orçamentária que tem o Brasil para conosco. Eu vou citar aqui a questão do porto de João Pessoa. Todo mundo fala, João Pessoa é a cidade que primeiro o sol nasce no Brasil, né? Nasce primeiro. Está mais perto da África. Sim, o ponto da Europa, mais oriental das Américas. Está mais perto da África, da Europa, da Ásia, dos mercados consumidores, na sua essência, né? E também importadores e exportadores. Mas por que não construir o Porto de Santos em João Pessoa? Foram construir lá em São Paulo, no final do Brasil, 3.000 quilômetros a mais. Por quê? Porque Paraíba é Nordeste e lá eles são Sudeste. Pela lógica, o Porto de Santos era para ter sido construído na Paraíba, porque ficava mais perto dos mercados exportadores e importadores. Um dos maiores portos do Brasil. Exatamente. Mas foram construídos no Sul e no Sudeste. Essa lógica de beneficiar o Sul e o Sudeste é uma prática da República. E a gente só vai mudar isso quando a classe política se unir. A classe política e o povo da Paraíba também, do Nordeste, se unirem nessa luta de dialogar com
à União, mostrar que nós estamos sendo injustiçados ao longo da República e que nós precisamos cobrar essa conta. A conta de investimentos que está acredor para nós nordestinos precisa ser paga. Eles precisam cada vez mais investir no Nordeste para que possamos diminuir as desigualdades regionais tão próprias do Nordeste em favorecimento ao Sul e Sudeste. E mais agora mais recente, para comprovar mais uma vez que o Sul e o Sudeste só sabem ganhar e a gente não pode ficar calado, veio a reforma tributária. A reforma tributária, quando chegou na última semana, fizeram uma conversa lá com o Tarcísio, lá, governador de São Paulo, junto com o pessoal que estava fazendo a reforma, não vou citar nome, e aí colocaram dois canguru para o povo nordestino dentro da reforma. Primeiro canguru, tem um fundo atual, esse fundo já existe hoje, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que 99% desse recurso é gasto no Nordeste e no Norte. É um fundo para dialogar com a desigualdade regional. Fundo de Desenvolvimento Regional, que dialoga com as desigualdades regionais. O que é que a reforma fez agora? Botou Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ou seja, esse dinheiro que era nosso será redistribuído para junto todos os estados do Brasil. Porque a desigualdade continua... E a Câmara Federal aprovou. Aí veio outro cangapé que nos deram. Criaram um conselho federativo. O que é que vai fazer esse conselho federativo? O conselho vai arrecadar os impostos, que serão agora um IVA, um tal de IVA, né? Imposto único, chamado IVA, que é o ICMS, o IPI, o ISS, todos os impostos. O IVA estadual e o IVA federal. Pronto. Quem vai definir para onde eles vão, os recursos? Arrecadar e distribuir esse recurso é um conselho federativo. Com indicação dos estados do Sul e do Sudeste. Com critério populacional. Onde é que mora mais gente nesse país? Sudeste, sobretudo. No Sudeste e no Sul. Então são eles que vão dominar esse conselho. Eles vão arrecadar e vão distribuir. Outro cangapé que deram no Nordeste, através da reforma tributária, que eu achava que a reforma fosse corrigir injustiça orçamentária. Foi porque por isso que o senhor está querendo ir para Brasília, ser deputado federal ou senador, é isso ou não? Ou ser senador da República? Deputado federal, porque não. Porque a nossa bancada está silenciosa? Não, deputado federal não, porque tem lá o Murilo Galdino, que faz um excelente trabalho e já está lutando para mudar isso aqui. Mudar essa situação também. Agora, eu dialoguei com os 3 senadores da Paraíba, sim, já alertei eles dessa situação e pedi o trabalho deles, a luta deles para mudar lá no Senado essas coisas que a Câmara aprovou de forma injusta para com nós nordestinos. Eu espero que tanto o senador Efraim, como a Daniela, como o senador veneziano, possam mudar essa realidade. E vou divulgar o voto de cada um nessa situação, para que a Paraíba tome conhecimento. Mas, quanto a essa questão de ser senador, você perguntou aí, sim, federal. Federal não irei, porque eu tenho um irmão lá que é deputado federal. Senador é uma discussão que vai ser feita lá por 26. Eu estou num agrupamento político que tem à frente o governador João. E, por outro lado, todo um partido que tem a preferência pelo deputado Hugo Mota, merecidamente. E já há uma tratativa com o governador João, no sentido de que João, se tiver as condições políticas necessárias para que ele possa deixar o governo, se tiver as condições políticas necessárias para ele deixar o governo, ele vai ser candidato a senador. Mas a preferência dele é que ele vá ser candidato e o companheiro de chapa dele para senador seria o deputado Hugo Mota. Foi assim que ele disse a gente, os deputados da base, lá numa reunião que houve na Granja recentemente. Presidente, eu preciso chamar um intervalozinho, 1 minutinho só, mas a gente volta falando sobre política no próximo bloco, eleições 2024 e eleições 2026 com o presidente da Assembleia. 1 minutinho a gente volta aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Vamos ser rápido aqui nesse bloco aqui para poder explorar o máximo das questões políticas, presidente. Vamos lá, vamos começar por Campina Grande, porque a impressão que a gente tem é que o tempo passa, o tempo voa e a oposição continua ali sem foco em Campina Grande. Que leitura é essa? Você não é muito de ficar achando que as coisas estão andando lentamente, não, presidente? Olha, da nossa parte republicana, a gente fez um convite ao deputado Romero Rodrigues para ele vir para o partido e ser candidato. Mas então, ele tem sinalizado que vai aceitar o convite, que vai ser candidato. Agora, pediu um tempo, ele tem um tempo dele. Que tempo é isso? Ele deu um prazo aí, início do ano que vem, para tomar essa posição.
Então vocês aguardam o espaço, a cadeira de Romero nesse debate republicano. O republicano aguarda. Agora tem também o PSB, que tem um tempo dele, o PCdoB, que tem o deputado Inácio, tem um tempo dele, o PSB tem o atual secretário João, que tem um tempo dele, o PSD tem a Daniele, né? Agora eu lhe pergunto, Lucas, fazer uma leitura política de Campina Grande. Bora. Se o Romero Rodrigues disser sim, foram republicanos, for candidato contra Bruno Cunha Lima, você acha que ele já deve sair numa coalizão, numa composição com o governador João Azevedo, ou o Bruno tratará isso como ele é o candidato do governo, serve a outros interesses, não é de Campina, essa coisa toda. Você acha que o Romero deveria sair sozinho no primeiro turno, só com republicanos, para fazer esse enfrentamento, e num eventual segundo turno se juntar com o João, ou sair logo direto? Olha, eu defendo que toda a oposição se una num candidato Romero apoiado dentro do republicano. Deixar bem claro que esse apoio a Romero, o republicano o fez na condição dele estar no republicano. Se ele continuar no partido dele, é o Podemos, né? É o Podemos? A gente zerou o jogo. A gente não discutiu esse tipo de apoio a ele estando em outro partido. Então ele teria que vir para o republicano para a gente o apoiá-lo, né? Tem também a questão de trabalhar os partidos da base para se aglutinar com ele. Agora, isso também já depende da estratégia. Qual é a melhor estratégia? É estar separado? É estar junto? Porque Campina Grande tem segundo turno. Talvez a estratégia mais sábia seja os partidos da base, cada um ter seu candidato para se juntar no segundo turno. Não sei. É uma estratégia que quem vai dizer isso aí será uma qualitativa, uma pesquisa que tenha mais uma resposta da vontade do povo de Campina Grande. Tá. Saindo de Campina Grande e indo para João Pessoa, você acredita na manutenção da aliança de Cícero e João? Houve aí uma disputa pelo PDT, velada, já ali criando ali ainda mais arranhões nessa relação. Você acredita no rompimento entre os dois? E se isso acontecer, o Republicanos, que já disse que apoiava Cícero, fica com Cícero ou fica com João? Olha, eu acredito sim na manutenção da aliança por por vontade do governador João. O governador tem dado sinais muito firmes de lealdade, né, de compromisso com o prefeito Cícero. Tá certo? Então, eu acredito que essa aliança será mantida por esse aspecto. Porque você está dizendo que se não fosse por João, outras forças... Exatamente. Quem tem mais vontade de manter essa aliança é o governador João. Só ele? Quem tem mais vontade é ele. Tem outras pessoas que têm menos, mas quem tem mais vontade é João. E João tem sido de uma lealdade extrema ao prefeito Cícero. Que o prefeito Cícero, diga de verdade, vai te dar manchete, né? Não tem sido tão leal a João assim, como o João é com ele. Por quê, presidente? Porque não tem. Olha aí, teve um momento que Cícero ficou ali, sem saber se ficava com o João, esperando o PP e tal, naquela campanha do governador. Certo. E João, em momento algum, gaguejou com relação ao apoio a Cícero. Então, Cícero tem sido muito mais leal. Aliás, o João tem sido muito mais leal a Cícero durante toda essa trajetória política da Paraíba do que Cícero a João. Isso é fato, isso é verdade. Essa nossa história tem que continuar no frente a frente segunda-feira, viu, essa conversa? Luta. Porque a gente está encerrando agora no Rede Verdade. Presidente, obrigado pela sua presença. E vamos para a luta, né? Vamos lá, obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.